Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Também que eu vos falo, pastor Sérgio Santos. Estamos de volta com o nosso canal A Luz das Escrituras. Para tanto, queremos voltar aqui a dar continuidade às nossas aulas do discipulado. Você, como dissemos, que não pode estar presencial, estamos enviando a você esse vídeo para que você também possa acompanhar as aulas sem perder uma única lição. Hoje estaremos abordando sobre um tema muito importante, que não deixa de ser um princípio estabelecido pelo Senhor Jesus no discipulado, para aqueles que se matricularam no seu discipulado, no seu caminho, né? Porque discípulo é exatamente seguir o caminho, seguir Jesus. E um dos princípios que ele estabeleceu chama-se o perdão. Então hoje estaremos falando sobre o perdão. E como é bom não só falar, mas viver o perdão de Deus em nosso coração. Mas você já orou hoje? Se não orou, vamos orar juntos? Curve sua cabeça, ore comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela bênção de poder estar mais uma vez aqui de volta para contribuir para o crescimento do teu reino e edificação da tua igreja. Abençoe seu servo, a sua serva que ouve nesse momento essa palavra, que sejamos juntos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você ainda não é amigo do canal, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, deixa o teu comentário e aí o YouTube estará encarregado de enviar essa mensagem para outras pessoas que, quem sabe, está precisando ouvir falar sobre o perdão de Deus. Então, a princípio, o perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas largar o rancor e o desejo de retribuição contra essa pessoa. Você é alguém que já foi aborrecido por uma outra pessoa? Alguém já aborreceu você? Alguém já fez um mal a você? E você, de repente, guardou mágoa, guardou rancor? Você é alguém que guarda rancor? Como está o seu coração? Como está o meu coração, o nosso coração? Você já parou para avaliar essa questão? Você é alguém que perdoa, mas não é alguém que perdoa algumas pessoas, mas você é alguém disposto a perdoar o mundo inteiro, se for preciso? Todas as pessoas? Quem sou eu e quem é você dentro dessa realidade existencial do perdão? Porque isso não é uma questão, não é uma opção. Eu vou escolher não perdoar. Não é uma opção de vida. Perdoar todos os dias, perdoar o mundo inteiro, se for preciso, é algo necessário para a existência humana. É algo importante, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. É algo tão importante no nosso relacionamento com as pessoas, nesse sentido de perdoar, de liberar o perdão, que o Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no versículo 12, quando ele vai ensinar os discípulos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, em meio a essa oração,
ele vai dizer no versículo 12, quando vocês orares, vocês orem assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só que a pergunta é, como ler ou como orar a Deus essa passagem, porque ela não pode ficar de fora da oração, se não existe de minha parte, de sua parte, o perdão, o lançar o perdão para as outras pessoas. Ou seja, se eu sou alguém, ou se você é alguém que não perdoa a ofensa do outro, é impossível que Deus também perdoe você. Não que Deus não possa perdoar, mas porque isso é um princípio que ele estabeleceu. Não só no nível horizontal, né? A nível horizontal de relacionamento com as pessoas, mas é um princípio estabelecido a nível vertical, com ele também. Se eu e você desejamos ter uma boa relação com Deus, precisamos ter uma boa relação com as pessoas, no sentido de perdoar essas pessoas. Porque o perdão é exatamente isso. Ele não traz consigo o desejo de retribuir o mal com o mal àquela pessoa. Perdão não é um sentimento, mas uma atitude que se é tomada. Então vamos entender aqui o perdão em 3 dimensões, em 3 formas. Perdoar é a disponibilidade de deixar o outro nascer em nossa vida, ou seja, é dar uma nova oportunidade. Aquela pessoa que lhe ofendeu, é dizer para ela, olha, o seguinte, você errou comigo, você me fez o mal, mas vamos esquecer isso, vamos caminhar para frente, você tem uma nova oportunidade. Eu vou lhe dar uma nova chance. Perdoar é isso. É deixar alguém livre. É deixar as feridas se sararem. É permitir que o outro se exista de novo na nossa vida, no nosso caminho. Perdoar é aceitar o perdão de Deus como uma provisão para nós. Porque à medida que eu não perdoo, eu também estou dizendo para Deus que não aceito o perdão dele. Porque só será possível ser perdoado por Deus se eu perdoar as pessoas. Então, o perdão é uma provisão de Deus para nós. Então, ser perdoado é buscar reconciliação. É ir a essa pessoa, como Jesus, uma certa vez, ele vai dizer, olha, quando vocês forem ofertar e vocês tiverem alguma coisa contra alguém, você deixa a oferta lá, vai à pessoa que te ofendeu, vai a ela. Jesus está dizendo, vai ao encontro dela. Te aproxima dessa pessoa e perdoa, te reconcilia. Então depois volta e oferta a Deus no altar a tua oferta. Percebe quanto é importante a relação que nós temos com as pessoas no que diz respeito a liberar o perdão para que a gente possa ter um relacionamento contínuo com Deus? Agora, por que é tão difícil perdoar? Nós temos medo de nos expor e, às vezes, de ser ferido de novo. Essa sensação, esse pessimismo, esse trauma do passado gera um medo de que as coisas possam voltar de novo e você novamente seja machucado por aquela mesma pessoa. E essa é uma das questões porque algumas pessoas, elas não perdoam e não deixam aquela pessoa que lhe feriu fazer parte da sua história, da sua vida novamente. Só que quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que
à luz do que Jesus vai nos ensinar e do que fazemos todos os dias, Deus está pronto a nos perdoar todos os dias, todas as vezes que pecarmos. Então, Ele é o nosso exemplo. Jesus é a nossa referência de uma vida de perdão. Porque Ele não nos perdoa só hoje. Ele está pronto a nos perdoar sempre. Sempre. Então, essa disposição de perdoar, ela não pode ser limitada. Pedro, quando pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Jesus vai dizer, olha, não só uma vez ou duas, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro que ele, como discípulo, como alguém que está disposto a segui-lo, deve segui-lo com a disposição de perdoar todas as pessoas que encontrarem no seu caminho, todos os dias. E por que não dizer perdoar o mundo inteiro, se for preciso? Todos os dias. Lembra quando Jesus está na cruz? Está sendo caluniado, está sendo blasfemado na cruz, ridicularizado pelo povo. A primeira palavra que ele vai mencionar na cruz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse é um degrau da cruz, é um elemento da cruz, do carregar a cruz, a exemplo da cruz que Jesus carregou, a cruz dele. E nessa cruz que você temos que carregar, existe o perdão. Um dos nomes dessa cruz é o perdão, que deve ser liberado, como Jesus liberou para todos que estavam ali lhe aborrecendo. Então, descarte essa ideia, esse medo de que essa pessoa possa lhe ofender de novo. E se por acaso lhe ofender de novo, esteja disposto a perdoar, porque Jesus nos ensinou a disposição de perdoar sempre. Qual a consequência da falta do perdão? A falta do perdão, ela vai nos levar a não ser perdoado por Deus. É o texto que lemos, 6 e 12 de Mateus. A falta de perdão vai nos deixar vulneráveis aos ataques do diabo. Como resultados, podemos ser afetados por qualquer males, sejam físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, males familiares, em todos os sentidos. A falta do perdão é uma brecha para o mal. Então, fechando essas brechas, é necessário perdoar. Por que perdoar? Qual a razão de nós perdoarmos? Há razão de sobra para isso. Se nós formos seguir Jesus e Ele como a nossa referência, porque Ele é a nossa única referência, nós precisamos, tomando como pressuposto Deus, que em Cristo reconciliou o mundo para si mesmo, perdoando de uma vez por todas todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Deus em Cristo nos perdoou, porque Deus nos perdoa. Por isso que temos que perdoar. Porque o perdão é libertador. Provérbio 27, versículo 4. O perdão, ele liberta você das angústias. Todas as pessoas, eu, você, nós estávamos errados, andávamos errados. A ideia básica de pedir perdão não é um ato de contrição, é um ato, melhor dizendo, é um ato de contrição e arrependimento. O perdão, ele justifica o arrependimento verdadeiro. Isso revela que você se quebrantou. Isso revela quebrantamento, arrependimento. Se eu estava errado, você, eu, nós
nessa realidade de erro que cometemos em relação, seja às pessoas, seja qualquer que seja a pessoa, devemos nos arrepender e ir à pessoa e pedir perdão. Mas, pastor, a pessoa não está aqui perto de mim. A pessoa já viajou, ela está em outro lugar distante. Então, em seu coração, você deve liberar perdão. Orando a Deus, você deve dizer: Senhor, essa pessoa não está aqui perto de mim para mim poder ir a ela e pedir perdão, mas em meu coração eu perdoo ela. Em meu coração eu libero o perdão do Senhor para essa pessoa e lançar fora todo o ressentimento. Perdoar também não é esquecer o que aconteceu, porque a mente, ela traz memória do passado e do presente. Então, o que é perdoar nesse sentido, pastor? É lembrar sem ressentimento. Você pode chegar a lembrar do mal que alguém fez a você, mas você não tem ressentimento. Você não guardou mágoa. Você não tem ódio daquela pessoa. Você lembra do que ela fez, do que ele fez, mas sem nenhum ressentimento de mágoa, de ira. Pelo contrário, você sente compaixão, você sente amor por aquela pessoa. Isso é o significado do verdadeiro perdão. É lembrar sem ressentimento. Então, quais os princípios do perdão? Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagar a cana quebrada. Por exemplo, Jesus, diante da mulher adúltera que foi acusada pelos acusadores, ele a perdoou. E ele não perdoou ela passando em rosto o seu pecado. Porque tem pessoas que se dirigem ao outro para pedir perdão, mas fica passando em rosto o que o outro fez. E não é assim. Jesus perdoou perguntando: onde estão os teus acusadores? Ele não perdoou perguntando: o que foi que você fez? Por que foi que você fez? Não. Ele simplesmente perdoou aquela mulher. E disse: vai em paz e não peques mais. Não peques mais no sentido de caminhar com ele, porque caminhar com ele é viver longe e lutando para não pecar. É viver o exemplo de vida dele, que como homem, mas viveu sem pecado. É perdoar sem confrontar. Tem algumas pessoas que chegam a dizer que o remédio para curar as feridas é o tempo. Mas isso não é um fato. Por quê? Porque os irmãos de José, lembra? Que pecaram contra ele, vendendo ele, batendo nele. Eles passaram muitos anos sem ver o seu irmão, mas não esqueceram da maldade e do mal que fizeram contra o seu irmão. A ferida estava aberta no coração e na mente deles. Então o tempo não é remédio para curar ferida nenhuma, principalmente a ferida causada pela falta do perdão. Esconder o mal, esconder aquilo que você fez contra alguém, sem confessar, sem que ninguém saiba, também não é um remédio. Fugir para distante daquela pessoa que machucou você também não é um remédio para curar a ferida. O único remédio para curar a ferida da falta do perdão é o perdoar. É liberar o perdão, é abrir o coração e confessar. Confessar o que foi feito, confessar o que se fez, para que também você seja perdoado. Aí você diz assim: pastor, mas fulano não perdoa. Não tem problema. O que importa aqui é que você perdoe. Você não pode não deve depender do perdão do outro. O importante é que você perdoe.
Se o outro não te perdoa, é um problema à parte daquela pessoa. Desde que você tenha um coração perdoador, se ela não te perdoa ou se ele não te perdoa, já não é problema seu. Então isso é importante. Agora, perdoar não é apenas não é sentir um sentimento. Eu estou com pena daquela pessoa e vou perdoar. Não. É você perdoar de todo o coração. Perdoar porque do jeito que alguém pecou contra você, você pode pecar contra ela. Porque você também está sujeito a errar contra alguém. Perdoar porque Deus lhe perdoou. Perdoar porque você tomou atitude e foi uma decisão sua. Não porque alguém lhe aconselhou perdoar, mas porque você se autodeterminou. Você decidiu, por conta própria, perdoar alguém. Não é perdoar simplesmente porque alguém disse que você tem que perdoar. Não é perdoar porque você tem medo de não ser perdoado por Deus. É perdoar com amor. Perdoar por uma decisão de vontade própria, decisão sua de perdoar. Perdoar porque Jesus é a sua referência. E como um discípulo dele que você está seguindo o discípulo como discípulo dele, olhando para ele, copiando ele e vivendo a mesma vida que ele viveu aqui nesse mundo. Perdoando não só uma ou duas, o mundo inteiro e todos os dias. Não importa quantas vezes, sempre está disposto a perdoar. Não levar problemas pessoais para o coração. Se alguém gerou um problema, falou algo que você não gostou, fez algo que você não gostou, lhe aborreceu, perdoe. Não fique aguardando aquilo. Se for preciso, no mesmo dia, vai a pessoa e conversa. Olha, eu não gostei, você falou algo, você fez algo que eu não gostei, você falou algo que eu não gostei, mas eu quero esquecer isso tudo aqui agora, eu quero te perdoar. E naquele momento, se livrar daquele peso, daquele jugo, e não deixar isso para o outro dia, não ficar acumulando, guardando no teu coração, porque isso vai gerar problemas não só de relacionamento pessoais, mas de um mau relacionamento com Deus. Então, concluindo a nossa breve palavra sobre o perdão, que não é apenas não é uma opção, mas uma decisão, que não deve ser feito apenas porque alguém lhe disse que você tem que perdoar, mas por uma decisão própria, que não é um mero sentimento, mas uma decisão de vontade, e sua vontade, não vontade de outro, mas de sua vontade. Perdoar porque Jesus é o exemplo e ele perdoou, e como imitador dele, você deve perdoar, eu devo perdoar. Perdoar não por medo de ir para o inferno ou não de receber o perdão de Deus, mas perdoar em amor. Porque o amor de Deus está em você e você recebeu o amor de Deus sendo perdoado por ele. Do imperdoável, ninguém poderia perdoar você, mas pelo amor que Deus teve a você em Cristo, ele te perdoou. E assim também, em amor, perdoar os outros. Então deve-se perdoar. Perdoar não só hoje, não a algumas pessoas, mas ao mundo inteiro, todos os dias. E ter a disposição de perdoar sempre, como Jesus nos perdoou. Então o perdão é o único remédio para você ficar livre do passado, para você se aproximar de pessoas, para você vencer os seus limites. O perdão é o único caminho para compreender a sua própria realidade de um ser humano frágil e fraco e pecador. Porque da forma que os outros pecam contra mim e contra você, você também está na mesma condição de pecar contra qualquer que seja a pessoa.
Então, entendendo isso, o perdão é o meio da graça de Deus, que Ele nos dá em Cristo para que possamos prosseguir no caminho chamado caminho da perfeição, caminho do processo da santificação, caminho do processo da imitação de Cristo. E esse perdão age como uma cauterização, curando as feridas de dentro para fora. E é o único caminho para você ser curado é perdoando não só os outros, mas a si mesmo. Porque tem pessoas que não se perdoam de um pecado que cometeu lá atrás. Você sabia? Você é alguém que se autoflagela? Que às vezes você perdoa os outros, mas não se perdoa. E se perdoar é o princípio para perdoar os outros. Se perdoe. Lance fora toda acusação de condenação. Tem um pensamento, é um passado que está condenando você. É uma palavra que você disse a alguém e que, quem sabe, esse alguém disse que nunca mais te perdoa e você se sente culpada porque fez isso ou falou aquilo. Perdoe a si mesmo. Lembra do princípio que Jesus disse: eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Como perdoar os outros se você não se perdoa? Perdoar a si mesmo é um princípio para perdoar os outros. Se perdoe. Aceite o perdão de Deus, porque se perdoar é aceitar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Aceite o perdão de Deus perdoando você mesmo. E você estará apto para perdoar, seja lá quem for, o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E se essa palavra edificou você, se essa palavra trouxe remédio para você, cura interior, leve para mais alguém. Transmite para mais alguém. E seja um canal de bênçãos. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus te abençoe.